O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? Nós vimos na semana passada que havia dois tipos de sonambulismo. Aquele que acontece durante o repouso, naturalmente, e um outro que pode ser induzido, que é chamado de sonambulismo magnético. Existe relação entre eles? Tem alguma coisa que possa identificá-los? Que seja comum? O que vocês acham? Levanta a mão quem quiser dar uma resposta. A Natália levantou a mão, Ricardo. Vai lá, Natália, pode falar. Qual é o ponto comum que você quer dizer aí? Peraí, deixa eu pensar na resposta. Eu acho que os dois são iguais. A única diferença é que um você faz espontaneamente, um é provocado. Exatamente. A identidade, a coisa comum entre eles é a identidade de forma. Eles são a mesma coisa. A diferença é que um acontece naturalmente, quando você vai se deitar e eventualmente está num estado desse tipo depois de algum tempo, e outra é quando você, em algum momento, pode receber uma indução magnética, mesmo fora do horário de dormir, e então entrar num estado sonambúlico. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguma indagação que queira fazer? Nessa diferenciação entre o estado natural e o estado magnético? Ortega. André, o sonambulismo magnético, ele se parece com o estado de quando uma pessoa é hipnotizada ou não? Veja só, o estado de hipnotismo, a hipnose, ela tem uma outra vertente. Ela é produzida por uma indução psicológica que faz a pessoa deixar de sentir em função da ordem que recebeu. No caso do sonambulismo magnético, que é provocado por uma ação vibratória, não é assim que acontece. Quando você está no hipnotismo, você fica fora de si, vamos dizer assim, né? E alguém te dá uma ordem, e depois traz você de volta. E então você não sabe por quê, com o disparador acionado, aquela ordem você vai cumprir sem perceber o que está fazendo, automaticamente. Então eu, por exemplo, já vi em algumas dessas sessões que passam na televisão de vez em quando, programas desse tipo, alguém colocar uma pessoa em um estado de hipnose temporário, não é? E dizer para ela, quando você voltar, você vai contar os dedos das suas duas mãos e você não vai identificar o quarto dedo. Aí, 3, 2, 1, estala o dedo, ele volta. Aí o cara pede, conta os dedos da sua mão. Aí ele começa, 1, 2, 3, 4. Ele não conta o quarto dedo, ele pula. Você tem quantos dedos na mão? Conta aí, 1, 2, 3, 4. Alguma coisa bloqueia esse estado consciente. Isso não tem nada a ver com o sonâmbulo, nem com o estado sonambúlico do magnético aqui, do provocado. Não tem, é uma outra alteração. É como que, quando você estuda na hipnose, a ação hipnotizante, como que o sujeito, que é assim chamado, recebe e aceita a ordem do hipnotizador. Então o hipnotizador, como que instala em computação eles chamam de firewall, uma parede de fogo, né? um bloqueio. E a pessoa aceita aquilo. Quando ela volta, ela não sabe o que aconteceu. Ela apagou, voltou, e agora eu estou fazendo a coisa que me pediram para fazer e não sabe o que é. Então é uma indução de comportamento subliminar, que aliás é muito comum. Os processos hipnóticos estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que você imagina. Só que não com alguém fazendo assim, né? E você dormindo. Não.
eles hipnotizam a gente acordado. Hipnotizam-nos com ofertas, com vantagens, com frases que provocam a cobiça, e você passa a achar que você precisa daquilo. Mas quem disse que você precisa? Alguém. Alguém disse que você precisa e você passa o resto do seu período de trabalho querendo ter aquilo, trabalhando para ter aquilo, para conquistar aquilo, e você não precisa. Mas você foi induzido. Então, o que nós vemos hoje é um processo de dominação populacional baseado em hipnose não inconsciente. E o que é mais cruel, é mais mesquinho, é que você compra o hipnotizador. Você não tem o hipnotizador de presente. Eles ainda te vendem o hipnotizador. Se a população no mundo se recusasse a comprar a televisão, os que governam a humanidade não saberiam o que fazer. As nações iam se levantar, os governantes iam dizer, não, porque isso vai ser o fim da nossa economia, os bancos vão fechar, ninguém mais vai comprar nada. Por causa do desespero. Se você não é tentado, você fica calmo. Você não cria ansiedades. Você não quer ter aquilo que você não precisa. Você não tem mais outros padrões para você imitar. Se porventura acontecer um problema com as transmissões de televisão no mundo por 6 meses, e ninguém conseguir sintonizar nada, não tiver nenhuma energia para gerar sinal, nenhum satélite funcionando para enviar sinal, por 6 meses, a primeira coisa que acaba é a moda. Acaba. Aí você vai usar florido, ela vai usar pastel, outro vai usar cor sólida, outro vai usar lista, outro vai usar o que ele quiser. Não vai haver esse ordenamento, porque isso é um processo de hipnose. E a mesma coisa se dá em comportamentos familiares, comportamentos pessoais, valores. Porque você se baseia naquilo que estão te mostrando, como se fosse verdade. E acha que a sua vida é normal ou é anormal com este tipo de parâmetro servindo de referência. O parâmetro que você vê na novela, o parâmetro que você vê no filme, o parâmetro que você vê nos programas que empurram para você. O que faz você comprar um canal a cabo que tem 500 canais? 500. E nenhum deles prestar. Você não tem o que assistir. Você fica lá, nossa, estou pagando 500 canais e não tem nada para eu ver. Por que isso? Porque eles têm que tirar dinheiro da gente, tirar dinheiro de você, achando que você, quando fosse ter 500 canais, aí era o rei, era o Zeus na terra, com o seu controle remoto. Mudando o mundo. Você pode comprar o de 1000 canais e não vai ter nada que preste. É um processo de indução hipnótica. E nós fizemos um programa Alimento para a Alma, que é um dos mais assistidos, dos últimos que nós apresentamos, em que nós mostramos como que as indústrias e como que as pessoas especialistas nisso utilizam da hipnose para fazer as pessoas comerem o que faz mal, comprar o que faz mal para comerem. O programa se chama, como é o título lá, Raul? Técnicas de manipulação da vontade. E tem um outro, anterior a este, em que nós usamos a palavra hipnose. Isso. Produzindo a hipnose coletiva. Técnicas da manipulação da vontade e produzindo a hipnose coletiva são ações deliberadas para controle de massa, controle da vontade, indução do que é interessante que você faça. E você se surpreende quando vê uma moça especialista nisso, no marketing de alimentos,
fazendo as pessoas terem vontade para comprar e comer aquilo que não é bom, para difundir o que não presta, como se fosse coisa boa. Como colocar as coisas? Alguém consegue conceber, se não por obra desse tipo de hipnose, que, só para vocês entenderem como isso é grave, como isso mexe no destino das pessoas. Há 4 meses atrás, 5 meses no máximo, nós tivemos uma eleição presidencial, na qual a vencedora teve uma pequeníssima margem sobre o segundo colocado, perdedor. 50, alguma coisa por cento. Ela teve 50% dos votos válidos, há 4 meses atrás. Assumiu o governo em janeiro. Nós não temos 3 meses. No dia 15 de março, ou seja, 2 meses e 15 dias, houve uma manifestação em todo o Brasil contra esse governo e o partido que o apoia. E logo depois, não pararam de sair as análises de pesquisas feitas, como eles fazem pesquisas na ocasião das eleições, as análises dos dados que eles receberam, pesquisando como é a avaliação do povo em relação ao seu governo. Essa presidente, que não teve nem 3 meses de governo ainda no segundo mandato, ela que teve 50% e uns quebradinhos de voto. Ela estava como ruim ou péssimo em 65, 70, 77. E no reduto onde ela foi eleita, mais de 55% de ruim ou péssimo. E a repulsa maior que foi encontrada é exatamente entre a classe C e D. As que têm de 2 salários mínimos a 3 salários mínimos. A mais baixa classe. Em nome de quem ela e esse partido governaram, entre aspas. Ou seja, o que fez com que todos os que votaram nela, 50% dos que votaram nela, agora não estejam representados mais nisto. Agora a maioria está contra. 68%, no estado de Goiás, que é onde está o Distrito Federal, o nível de ruim e péssimo do governo chegou a 77% entre a população. E não foi só em uma pesquisa. O que aconteceu? Aconteceu lá. Efeito de marketing, de hipnose coletiva. Promessas mentirosas e publicidade linda. Para ganhar. Depois que conquistou, na boa-fé dos seus eleitores, o direito de governá-los, aí adotou todas as medidas mentirosas, ou as piores que ela dizia que nunca ia adotar. E qual é o mandrake que agora vai dizer para o pobrezinho, que agora vai ver a inflação subir, vai ver tudo, todos os custos da cesta básica, vai ver o emprego desaparecer? Qual é o mandrake agora que vai hipnotizá-los para dizer: você tem um emprego, você está ganhando bem, a sua vida vai melhorar muito? Quem que vai fazer isso agora?
Mas como é que se elegeu alguém incompetente? Com obras de hipnose coletiva. Com mentiras bem faladas, bem embaladas, para serem compradas. E sabe o que vai ser a ironia de tudo? Que os que vão sofrer são os que votaram nela. Os primeiros a ficar na fome, na miséria, sem emprego, foram aqueles que acreditaram por causa da ingenuidade, por serem facilmente manipulados. Não estou dizendo aqui que os outros partidos são bons. Mas estou dizendo que isso que o Ortega perguntou, a hipnose, você não precisa estar dormindo para que você seja vítima dela. Você gosta das coisas e eles dizem, aquilo é bom, faça mesmo, é assim, você vai apoiar. E aí que você apoiou, a primeira coisa que acontece depois é você ser demitido, você perder o emprego, você não ter dinheiro para comprar o que precisa para comer. Mas eu apoiei. Vou contar uma coisa de história, que é certamente, uma das páginas mais vergonhosas da história militar e humana, que modernamente nós podemos aprender com esse exemplo. E isto se passou naquele que é considerado o país mais desenvolvido, cultural, tecnologicamente falando, os Estados Unidos da América. Aconteceu no período da guerra, anterior às guerras mundiais, quando os governos do Sul e do Norte estavam em conflito. Confederados e unionistas, numa guerra fratricida, se despedaçavam. E para que eles tivessem, cada um, vantagens militares, eles aceitaram, nas fileiras militares, nas fileiras do exército, os índios. Os que eram habitantes, os primeiros americanos da América. Os índios se incorporaram ao exército. Os índios conheciam passagens estratégicas, os índios conheciam o terreno, os índios sabiam ler as coisas da natureza, sabiam identificar e sabiam dar vantagens. Eles foram incorporados como soldados americanos. Os Estados Unidos sempre lutou contra os índios, porque os índios não aceitavam a invasão dos europeus americanos. A terra era deles. Eles tinham que brigar para tirá-los daquele lugar, eles queriam expandir, mas os índios resistiam. Mas quando aconteceu a guerra, ficaram amigos. Deram uniforme para os índios, deram armas para os índios, cavalos, colocaram os índios em postos hierárquicos. Assinaram tratados, o homem branco com a nação indígena. Quando acabou a guerra, com a vitória dos confederados, simplesmente, colocados em forma, os índios receberam a ordem de depor as armas, de devolver os uniformes e de voltarem a ser o nada que sempre foram. Contra tudo o que estava escrito. Daqueles que usaram os índios para ganhar a guerra. Espera aí. Estas realidades são constantes. E por que que eles, e como disse
a máquina. Os negros, em alguns lugares, a mesma coisa. Aceitaram lutar, porque eles tinham esperanças. Eles tinham vontade de serem considerados pessoas, de terem respeito daqueles que antes os estavam invadindo, destruindo, mas agora estavam pedindo ajuda deles, e eles foram ajudar. Morreram muitos na luta. Mas quando tudo acabou, quando o inimigo desistiu, não havia mais inimigo, agora eles eram os inimigos de novo. A cínica política dos homens. Porque quando há um adversário comum, você se une ao seu inimigo. Mas quando o adversário desaparece, você volta a ser inimigo dele. E ele, se você tiver que exterminá-lo, você extermina. Essa é uma página vergonhosa da história americana, que os próprios americanos não gostam de ouvir. E a maior parte nem sabe que existe. Porque uma das nações mais ignorantes em relação à história é a nação americana. É o povo americano. Com todo o respeito que nos merece, o povo é ignorante em história da própria civilização deles. Não preciso dizer que a mesma coisa acontece conosco. E não preciso dizer que essa é uma das estratégias da hipnose. Esqueça a história. Não aprenda como as coisas aconteceram. Não se recorde quem fez o quê. Não se recorde. Porque depois que você esqueceu, você elege ele de novo. O cara foi tirado do poder por um impeachment e depois foi eleito novamente para ser senador. Você não pode conhecer a história. Mas isso, Ortega, para a gente não fugir demais do tema, não tem nada a ver com o sonambulismo. O estado sonambúlico é um estado em que você saiu do corpo, mas continua consciente do que está acontecendo com você. E às vezes você usa o corpo para fazer determinadas coisas, como se você estivesse dirigindo algo com o controle remoto, que é o corpo. Por isso que a pessoa às vezes se levanta, a pessoa caminha, a pessoa faz coisas. Ou, se não faz isso, ela pode ser usada como um alto-falante, como nós já explicamos semana passada. E o espírito, aonde estiver, pode falar através do corpo, que está em determinado ambiente. Isso acontece no sonambulismo provocado, magnético, na reunião espírita, por exemplo, com os médios que têm esta potencialidade sonambúlica, na mediunidade. Ok? Mais alguma pergunta, Rui? André, ocorre com os médiums, né? O estado de torpor, onde a pessoa tem um nível de inconsciência, ele também é um tipo de sonambulismo? Olha, o nome torpor, Ana Paula, procura para mim, por favor, no nosso dicionário. O torpor, ele é um sinônimo de um estado que tem muitas causas. Ele é um efeito, não é? É uma ausência de resposta a estímulos comuns. Segundo o dicionário médico, torpor quer dizer isto. Você pode estar assim quando está narcotizado por analgésicos, quando está em uma ação de cirurgia, você tem que estar em um estado de torpor. Você pode estar assim quando tomou muita bebida alcoólica, porque é um processo químico que também altera. Antigamente, qual que era a anestesia? Enfiava um monte de pinga na goela do cara para arrancar o dente dele. Não é, Mozia? Era assim, dá muita pinga para o cara, porque o cara amarra. Né? Você fez isso quantas vezes com os seus pacientes? Nessa encarnação, nenhuma. Ainda bem, né, Mozia? Mas antigamente, Rui, esse entorpecimento se conseguia dessa forma. Então, isso pode ser pelo cansaço, sono muito profundo, a pessoa fica... Então, o torpor, ele é um estado genérico causado por várias circunstâncias. Uma delas pode ser o estado sonambúlico. Ficar assim, sem resposta. É uma das características da catalepsia, né? Que nós já estudamos, esse entorpecimento. Por algumas vezes, eu sabia que eu não estava dormindo, mas eu não estava acordado, eu não tinha controle, mas tinha hora de consciência. Eu falava, nossa, eu preciso dormir.
e aquele monte de assuntos passando ali, até que determinado momento eu dormia de fato, mas às vezes eu tentava acordar, conscientemente eu tentava reagir, mas eu achava tanto cansaço que eu Isso. continuava naquele... Essa é uma situação... Não é um sono. Não, é uma situação comum em muitas pessoas quando elas estão sob tensões de vários tipos. Quando as pessoas têm que resolver muitos problemas e que ela tem que se entregar normalmente ao cansaço. O corpo pede isso. Então o corpo quase que obriga. Mas a mente, ela está funcionando. A mente se recusa a ficar no estado de adormecimento. Então entra em conflito, as duas realidades entram em conflito. A do corpo, que está precisando descansar e quer desligar os terminais, e do espírito, que quer que os terminais fiquem ligados. Então, neste período, neste tempo conturbado da saída do corpo, você está lutando para não sair do corpo, mas o corpo está querendo expulsar você. É por isso que você fica nesse estágio. Até que, por fim, o cansaço mental, como o corpo está se desligando, ou você se levanta, ou você dá uma ordem para o corpo, você não vai dormir, você vai levantar e vamos trabalhar. E então o espírito consegue vencer o torpor. Ou se você quiser conciliar torpor com ação mental, você vai perder. Você vai perder, porque o corpo vai dormir em cima da direção, o cara dorme. Que é coisa que chama mais atenção, que é você dirigir um carro e você não pode, porque você vai morrer se você trombar com o veículo, você dorme na direção. Então, o corpo vai sempre ganhar em relação a isto. E algumas técnicas que alguns motoristas de veículos pesados utilizam é o quê? É tomar coisas que sejam excitantes, quimicamente falando, para forçar o corpo a trabalhar além do que ele estaria adequadamente preparado. Mas o que você está enfrentando não é um processo de sonambulismo. É um processo de conflito entre as duas dimensões, para a qual o seu espírito está se deslocando, mas que você não quer, porque você quer continuar resolvendo os problemas. A hora que você não consegue mais, que você diz, tá bom, eu desisto, então foi quando você dormiu. O corpo venceu, você saiu dali. Foi para o mundo espiritual trabalhar, muitas vezes, só que aí você não se lembrava mais do que estava acontecendo quando você acordou. Eu acabei dormindo. Fiquei pensando, mas depois eu dormi, não consegui mais fazer nada. Então, e por que você não consegue muitas vezes se mover? Porque você já está em um desligamento. O corpo está sendo desligado, você está perdendo o contato com a matéria. Está ficando a parte da mente ligada, por fim. O resto já está sendo desligado. Aí você quer se mover e sente dificuldade. Não é? Então, ok? Bem, a questão 427, na sequência, vai falar ainda sobre o sonambulismo. Mas a resposta da 426, para que vocês possam acompanhar, é esta aqui. Tanto o sonambulismo magnético quanto o sonambulismo natural, eles são a mesma coisa. Apenas que este sonambulismo magnético é provocado. Ele é induzido. Ele é gerado por uma ação externa, coisa que no sonambulismo natural não é assim. Agora, a questão 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Nós vemos que se há uma indução magnética, se há uma ação magnética, este fluido magnético produz isso no corpo. Induz a pessoa a entrar nesse estado. Ele pergunta, qual a natureza desse agente chamado fluido magnético? Nós já vimos que lá no começo existe todo um processo de modelagem do universo. E vimos o fluido vital. Se vocês voltarem lá nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos do livro 1, vocês vão encontrar o fluido vital. É o capítulo 4, falando do princípio vital.
que dá ao corpo a existência orgânica. Quando a matéria se une ao fluido vital. Por que que a mulher que está gestando, ela não pare um paralelepípedo? Ou ela não dá à luz a uma estrutura feita das mesmas substâncias e elementos que nós encontramos na natureza, nas suas diversas formas? Por que que não nasce um palmito? Deu à luz a um palmito. Palmitinho, vem cá, palmitinho. Não. Porque essas estruturas estão sendo recolhidas da natureza, substâncias, elementos químicos, através da ingestão do alimento, e os mesmos princípios que modelariam outras formas, no interior da mãe, no interior do útero, estão sendo unidos ao fluido vital. Este fluido vital, unindo-se a essa matéria inorgânica, assim chamada, organiza essa matéria em um corpo vivo. Quando não existe fluido vital, não existe vida. O corpo não é orgânico. Para que nasça alguma coisa, assim chamada orgânica, com os mesmos elementos químicos que formam as pedras, que formam o solo, que formam os gases da atmosfera, é necessário agregar a essa sopa o chamado fluido vital. E então a pessoa está gestando um filho, e não um objeto. Não um ser que não tenha a sua identidade orgânica. Lá nós vamos encontrar explicações sobre o fluido vital. E vamos encontrar também, nessas primeiras partes, como se estrutura a matéria. Se vocês voltarem a estudar o livro primeiro, vão encontrar as explicações dos espíritos. Como é que a matéria, como é que o mundo material foi formado? O que é o princípio cósmico universal? A matéria primitiva do universo? Vocês se lembram disso? Hã? Pergunta 62, Ortega. O Ortega está citando aqui. A animalização da matéria, é a pergunta 62. É a sua união com o princípio vital. Enquanto nós temos um corpo orgânico, com os elementos da natureza unidos ao fluido vital, quando não está presente o fluido vital, o corpo não é orgânico. Não se modela um corpo vivo. Mas, além disso, nós temos aquilo que espírito e matéria, os elementos gerais do universo, o capítulo 2, vai nos explicar em relação a esse fluido universal. Na pergunta 27, nós temos uma explicação sobre. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Resposta dos espíritos. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Nós aprendemos então, em outras, inclusive outras questões, que
tudo que existe é decorrência da transformação do fluido cósmico universal. Inclusive o mundo físico, a matéria densa, a agregação molecular. Ela representa a transformação no nosso padrão material mais denso do fluido cósmico universal. Uma das características, um dos tipos de transformação desse fluido é chamado de fluido vital. E é isso que na questão 427 Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam. Esse fluido magnético, que pode induzir o sonambulismo provocado, qual é a sua natureza? É jujuba? Chocolate? Fala, Gaspar. Gasolina? Não. Ele responde o que é. Ele está dizendo, isso é o fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Essa eletricidade animal, esse fluido vital, é o fluido magnético que pode induzir, pode ajudar no processo da implantação do sonambulismo magnético. Ok? Alguma dúvida? Muitas dúvidas? E se há uma dificuldade de entender como é que é possível que o fluido cósmico universal seja uma hora de um jeito, outra hora de outro, outra hora de outro, basta você se lembrar para comparar, apenas para comparar, com o que acontece com a água. Como uma substância formada por dois átomos, dois elementos, hidrogênio e oxigênio, a mesma água você encontra em estado sólido, com as características de sólido, depois encontra em estado líquido, com características totalmente diferentes do estado sólido, e depois você encontra em estado gasoso, com características totalmente diferentes dos dois anteriores. E é a mesma coisa. É água do mesmo jeito. Só que está organizada de uma forma diferente. Há tempos atrás, numa quarta-feira, eu falei sobre a diferença entre o grafite e o diamante. Alguém se lembra disso? Ortega, quem mais se lembra? Felipe, quem mais se lembra? Cícera. Das pessoas que eu falei que, olha, vocês procurem, porque eu não vou explicar qual que é a diferença, não. Somente uma me escreveu dizendo que procurou a diferença. Foi o nosso querido Jefferson. O Jefferson me escreveu, dizendo, olha, eu fui estudar, eu fui atrás. Durante o estudo mesmo, ele ficou assim, né, impaciente. Por que que, sendo a mesma coisa, o grafite e o diamante, por que você não escreve com o diamante e você não corta o vidro com grafite? Por uma questão de posicionamento de átomos. É o mesmo grupo, é carbono. Como a água é H2O, e você tem a organização no sólido, com as moléculas muito unidas, os átomos muito unidos, hidrogênio e oxigênio numa posição que dá solidez. Depois tem o líquido, quando ele ganha calor, o gelo ganha calor, ele derrete, por quê? Porque o calor é energia que entra nos elétrons e desconecta, desfaz as ligações entre os átomos como estavam no sólido, por isso que ele derrete. Aí ele escorre. Mas continua ainda unido, com ligação mais fraca. Mas se você injetar mais calor, as moléculas elas ganham tanta força que elas começam a cada uma ficar longe da outra, o máximo que ela pode, e ela se desagrega para ocupar um espaço na atmosfera.
E isso é tão poderoso, que foi a primeira revolução industrial que o homem conheceu. Que foi a da máquina a vapor. Para vocês terem uma ideia, 1 litro de água produz 1.800 litros de vapor. Para você pegar 1 litro em estado líquido e acondicionar o vapor que aquele 1 litro produz, você precisa de um recipiente que caiba em vapor 1.800 litros de vapor. Para você ver como ele se expande. Quando ele se expande, ele tem uma força terrível, porque as moléculas elas vão se dissipando, elas vão se afastando pela intensidade da energia e elas vão dilatando. Então você procure fazer, não faça não, mas deixe uma panela de pressão sem válvula no fogo. Vê o que acontece. Você vai ser surpreendido, porque ela vai explodir. Em poucos minutos ela explode, não precisa de muita coisa. Por causa da força de expansão do vapor. Então, se isso é assim, ele tem uma força motriz terrível. Você enche uma caldeira com água, põe fogo, o vapor começa, você começa a usar o vapor na movimentação de pistões. E então os pistões começam a mover eixos, e os eixos começam a arrastar peso. Foi assim que surgiu a primeira revolução tecnológica da humanidade moderna. Mas se você entender que se trata da mesma estrutura molecular, você vai entender qual é a alteração possível que faz do fluido cósmico universal nós chegarmos até a matéria densa. É a mesma coisa. Ele vai sofrendo alterações, vai sofrendo modificações de adequações às dimensões vibratórias próprias, e quando chega num ambiente onde pressão, temperatura, movimento aprisionam a força, aprisionam a luz, nós temos a matéria. E é isso que deu, na teoria da relatividade, na teoria da busca por poder energético, a equação que Einstein desenvolve. A matéria é luz coagulada. O que é um coágulo? Coágulo é o resultante da exposição de um líquido a uma reação química com oxigênio. Ele produz um endurecimento, um trombo, com a finalidade de tampar um buraco. Se ele não coagula, a pessoa sangra até a morte, se for o caso do sangue. As borrachas até então conhecidas, não sintéticas, elas eram fruto do quê? De uma seiva natural que coagulava. A seiva da seringueira tinha que ser levada a uma fogueira, onde a fumaça ia produzindo o aquecimento e a coagulação daquele líquido, fazendo com que ele secasse e ficasse com aquela característica mole, resistente. Então, André Luiz explica que a matéria é luz coagulada. Coagulada no quê? Pelo oxigênio? Não. Coagulada por aquilo que disse Einstein, pela gravidade. Luz capturada pela gravidade. Luz que perde velocidade. E quando ela perde essa velocidade, ela se densifica. E ela se transforma em elementos. Cada um deles dentro de uma faixa do espectro de energia, agrupando-se então em núcleos, onde elétrons circulam ao redor. Movimento circular. Observem como são perfeitas essas coisas. O elétron é o quê? É uma reprodução em miniatura do sistema galáctico.
E no que se transforma o elétron quando você dá energia para ele? Ele se transforma em luz. Ele sai da camada em que ele está. Dentro da física, ele tem um quantum de energia. Quando ele salta de uma camada para outra, ele elimina uma quantidade de força, de energia. Que sai muitas vezes em forma luminosa. Mas o que fez a equação einsteiniana? Ela foi o resultado de cálculos que mensuraram quanto de energia existe na matéria. Em 1 litro de água existe 1.800 litros de vapor. Energia condensada. Mas quando você chega na alma da matéria, quanto de energia está retido no átomo? Então Einstein descobriu que a energia igual a massa vezes a aceleração ao quadrado. Daí você descobre um fator interessante. Se você submeter um elemento químico adequado a uma alteração de sua estrutura nuclear, você desencadeia uma reação nuclear de ruptura. Não é mais aquele de você colocar o fogo. Quando você põe a chaleira no fogo, o que você está fazendo em casa? Química. Você está dando energia para que as moléculas de água no estado líquido se transformem em vapor. Então a energia do fogo passa pelo metal até aquecendo as moléculas de água que começam a se agitar e aí elas começam a pular fora. Está muito quente aqui, está muito quente aqui. E começa a sair borbulhando para a atmosfera. Só que quando você faz isso com um material nuclear adequado, ao invés de você ajeitar a panela, a chaleira no fogo, com o fogãozinho da sua casa, você desencadeia um sistema de choques em que elétrons ou prótons começam a bater uns contra os outros, rompendo o núcleo dos átomos, rompendo tudo. E então, o que é que você consegue fazer disto? Você consegue uma explosão nuclear. E o que é uma explosão nuclear? Luz, calor, basicamente. Quando vocês estudam a história das bombas atômicas que foram detonadas no mundo até hoje, você vai perceber uma coisa. O material reativo que as bombas levavam, em combustível enriquecido, não era maior que uma caixa de sapato. Por que as nações atualmente estão desesperadas com esses malucos de plantão que estão tentando construir uma bomba atômica? Eles estão desesperados porque, para você fazer uma bomba atômica, ainda que seja uma bomba suja, chamada assim, suja, você não precisa de mais de 2 quilos de material radioativo. Porque se você, num material desse, contido em um recipiente bastante firme, se você disparar uma carga propulsora mínima, uma espoleta mínima que jogue contra aquele núcleo, aquela massa de átomos enriquecidos, um pouquinho de átomo que comece a romper o núcleo, aquele núcleo que se rompeu, ele começa a romper os outros, e assim numa reação em cadeia ele explode. Fulminantemente. O que é isso? A energia que foi coagulada
pela força gravitacional e que se transformou em matéria, imediatamente é reposta à sua condição original de energia. E então aquele minúsculo compartimento de 2 quilos de material arrasa uma cidade, uma parte de um território, porque ele desloca uma quantidade tão brutal de força, de atmosfera, e depois invade aquilo com tal poder calorífico, que não sobra nada. Isso é fruto exatamente da luz coagulada. E por que então estamos falando da luz coagulada? Porque se no universo a luz é a matéria-prima, materialmente falando, a matéria nossa é luz. É luz. O que acontece se você puser fogo na cadeira? O calor começa a abastecer os átomos, as moléculas que compõem a cadeira. Eles começam a ficar cada vez mais agitados e eles começam a pular fora da cadeira. E a cadeira começa a se consumir, começa a se consumir, começa a se consumir. Desaparece a cadeira. Mas antes ela se transforma em calor e luz, que é o fogo. Só que é uma luz restrita àquela reação pequena. Não é uma reação explosiva. Porque não é uma reação que foi comprimida, foi contida. Ela está solta, ela está aí, sem muita pressa. Ela vai acontecendo aos poucos. Diferente de uma bomba. Por que a bomba é bomba? Porque você comprimiu o explosivo. O material que vai se dissipar em gás, ele está contido numa pequena cápsula. Quando a espoleta dispara a fagulha que incandesce a pólvora, por exemplo, a pólvora quer expandir-se e ela não consegue. Porque tem uma resistência. E essa resistência comprime os gases até que ele rompe aquilo com brutalidade e atira estilhaços para todos os lados. Quando são as bombas de fragmentação, que matam muitas pessoas, ou ferem, porque os estilhaços se espalham. Esse mesmo princípio é utilizado na arma de fogo. Porque ao invés de não deixar saída, eles apenas indicam uma saída. Então os gases têm que sair por lá e todo o projétil é atirado pela expansão dos gases naquela direção. Então você tem um rifle, você tem um revólver. A mesma coisa. Expansão contida e direcionada. E é muito engraçado a história das armas de fogo, porque muitas delas matavam o atirador, né? Porque a hora que ele apertava, o negócio explodia na cara dele. Porque a metalurgia de então, um pouco desenvolvida, não opunha resistência suficiente ao poder de explosão dos gases. Então explodia o cano. O canhão explodia na cara do artilheiro. E uma das coisas que as pessoas em guerras antigas tinham que fazer era colocar a pólvora, vocês lembram? Aí o cara tinha que socar a pólvora, socava, inclusive naqueles mosquetões antigos, o cara tinha que jogar a pólvora, pegava, socava um pouquinho, aí punham uma pedra, punha lá a pedra, aí arrumava um chumaço de alguma coisa, um pano, ou uma palha, enfiava lá, socava, para criar uma certa resistência. Para que o tiro não fosse assim Isso aí não é nada, não tem pressão. O gás sai ao redor da pedra e não projeta a pedra. Então eles tinham que criar uma resistência, que naquela época primitiva era criada desse jeito. Eles colocavam então uma pedra, punham a pólvora, davam uma socadinha para ela ficar apertada, punha a pedra, depois punham um chumaço de um pano, alguma coisa, que criava uma resistência. A hora que você detonava, a pólvora encandecia, os gases saíam rapidamente, encontravam uma certa resistência, e aí ele então fica doido. É que nem mulher quando é contrariada. Né? Explode rapidinho. Isso é só para as mulheres acordarem.
Elas estão com tanto sono que nem com isso elas explodem. Mas, então, aquele churrasquinho lá faz aquele negócio ficar bem preso, e aí não tem outra saída. Aí, quando chega no ponto de ruptura, estoura no lado mais fraco, que é o lado do cano. Aí a pedra vai embora. É claro que isso era primitivo, depois eles criaram as cápsulas. Então as cápsulas, elas trazem. A parte de trás da cápsula é onde tem o produto químico que vai servir de espoleta. Logo depois tem um pequeno compartimento onde está a pólvora medida para aquele tipo de projétil. Depois, na parte da frente, ele tem uma camisa pequena, uma parte como se fosse uma garrafa ou um gargalo, onde está ajustado com pressão o projétil. O projétil, quando você vê aqueles projéteis compridos, parece um foguete, é só a ponta dele. A ponta só é que sai da arma. O resto é o compartimento que vai a espoleta. Quando o percussor da arma, o percussor é uma cabecinha de metal, que quando você puxa o gatilho, ela bate com violência, pá, e ela detona. Ela começa a reação química que vai explodir a pólvora. E aí, todo o cilindro, onde está a pólvora, tem que resistir. E naquele gargalinho, onde a pressão vai ser mais intensa, é onde está o projétil. Só ele sai da arma, o resto fica lá. Aí quando você vai para o segundo tiro, o que acontece? Está ocupado o negócio. Você tem que arrancar aquele negócio lá. Imagina se você tem que parar a guerra. Para aí um pouquinho que eu tenho que tirar o que ficou aqui. Então a arma produz um recuo, porque a expansão dos gases, na lei da física, produz um recuo natural. O que vai para frente empurra para trás. Quando ela dá esse recuo, o que acontece? Um pequeno ganchinho, neste processo, pega a parte de trás do cartucho que ficou ali vazio e o puxa para fora. Então o cartucho faz plum, cai da arma. A outra que já está embaixo já é empurrada para cima e quando ela volta, ela já engatilha de novo o próximo. Então é uma coisa automática que usa o próprio poder de detonação para recarregar a arma. Esses são processos que levam em consideração essas alterações do poder que a matéria, como o fluido universal transformado, consegue conter. E se você observar a variedade de elementos químicos na tabela periódica, vocês vão ver como até para ser matéria ainda tem opções variadas. Até para ser matéria. Porque você tem na tabela periódica, são cento e quantos elementos, Ana Paula? 148, 150? Quantos elementos são hoje? Porque, além dos elementos naturais, o homem conseguiu sintetizar outros elementos. Então, são alguns elementos que o homem inventou. Vê para mim quantos elementos aí a gente tem para não falar bobagem. 115, vai para baixo. Deve dar aqui uns 100 e... Aqui na normal são 118, considerando alcalino, não alcalino, deve dar uns 200 e poucos elementos agora. No total. Porque eles fazem distinções entre alcalinos, não alcalinos, ferrosos, não ferrosos. Então você imagina o fluido cósmico universal. Quando chegou no ponto em ser capturado pelo campo gravitacional, ele ainda pode gerar uma gama enorme de elementos que vão, põe lá para mim, Ana Paula, vão, olha, o hélio, o hidrogênio, que é o mais simples, o hélio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor. São decorrências do elemento primitivo do universo, quando atinge o estágio da nossa condensação e que se transforma em hidrogênio. O elemento mais simples. Do elemento mais simples, todos os outros surgiram. Do hidrogênio, todos os outros foram sendo modelados.
pela ação das forças do universo. A gravidade e o movimento circular, não é, que produz a gravidade, e o calor, eles próprios fazem essa química celeste acontecer. Eu quero pedir a vocês que façam uma experiência em casa. Peguem uma bacia com água limpa. Joguem nessa bacia qualquer tipo de poeira, pó, que seja diluível. Pode ser pó de café, pode ser resto de lixo do chão, pedacinho de pão, tudo que possa afundar, mas seja visível. Quando você fizer isso, depois ele vai estar todo espalhado. Tudo lá, tudo espalhado. Aí, você faz a seguinte experiência. Pegue uma colher e gire. Dê uma impulsão giratória nessa bacia. E não mexa mais. Veja o que acontece. Você vai ficar surpreso. Toda vez que você fizer isso, vai acontecer o que você viu na primeira vez. Toda a matéria vai se concentrar no centro. Todinha. E se for muito grande, você vai ver que no miolo vai estar mais denso. E nas partes de fora, ela vai ficar um pouco mais diluída. Ela vai ficar mais espalhada. Mas o centro vai ficar muito denso. Esse é o resultado natural que produz os elementos. Esses todos da tabela periódica. Os gases começam a se atritar. O hidrogênio no universo, um aproxima do outro. A matéria espalhada, ela se procura por uma força natural. E quando ela entra em contato consigo mesma, ela começa a girar. Ela mesma faz isso. Ela vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. E esse giro começa a concentrar calor no miolo. O miolo vai ficando mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. E então, o hidrogênio, que está no centro, ele começa a ser tão pressionado pela força de gravidade que vai agindo ali entre as partes, e o calor vai aumentando tanto que ele se converte em hélio. Ou deutério, depois trítio, depois lítio. E assim ele vai multiplicando e vai formando toda a gama de elementos que compõem depois a química, que vai estar solidificada nos planetas rochosos ou vai estar gasosa nos mundos que ainda não são sólidos, como são os nossos gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. O que tem isso a ver com sonambulismo? Isso tem a ver com o fluido vital, que é transformado, que é uma dessas forças que também atua no processo da nossa vida pessoal, na área da ligação do espírito com estes campos. O fluido vital, portanto, é a natureza daquele fluido magnético que pode gerar na pessoa um estado sonambúlico. E nós estamos só relembrando as características do fluido vital como sendo uma das modificações do fluido cósmico universal que estão lá explicadas no livro 1º do Livro dos Espíritos. Agora ele pergunta na questão 428. Existem pessoas que durante o sonambulismo, eles enxergam coisas que normalmente a pessoa não enxerga. É a chamada clarividência sonambúlica. Clarividência sonambúlica dá ao ser que está vivendo nesse estágio condição de penetrar com o olhar tudo que está podendo ser visto. A vidência no processo mediúnico é diferente da clarividência. São duas coisas parecidas, mas que são diferentes. Uma coisa é o médium ser médium vidente. Outra coisa é o médium ser clarividente.
Não é porque você vê uns vurtinhos por aí que você já é médium clarividente. Você pode enxergar alguma coisa no mundo invisível. Ou eventualmente, ou constantemente, mas sem muita profundidade. Esse é o médium vidente. Mas quando o médium é dotado de uma clareza que é capaz de devassar tudo o que está acontecendo só de olhar, essa é a chamada mediunidade clarividente. Não é comum. Mas existe. O médium clarividente, e Chico Xavier era clarividente, ele olha para a pessoa, ele sabe como a pessoa chama, ele sabe o que a pessoa está pensando, ele vê as imagens que ela está criando ao redor dela, ele sabe o que a pessoa está querendo, qual é a verdadeira intenção da criatura. Há inúmeros casos em que os historiógrafos, os bibliógrafos que contaram a vida de Chico, relatam fatos assim. Chico está sentado à mesa, o público está na sala esperando, e ele olha e vê 2 bandidos sentados, entre os que estão assistindo a reunião. Um deles é um assassino, matou uma pessoa. Então ele pergunta para Emmanuel, o que a gente vai fazer? Chama a polícia? Mas ele sabe. Quem está ali está tão confiante que ninguém o reconheça, que não teve nem preocupação de ir sentar lá no centro espírita. Só que nunca foram vistos, era a primeira vez, e provavelmente foi a última, mas o Chico, só de olhar para eles, já sabia o que eles tinham feito. Outro que tinha clarividência era Eurípides Barçanufo. São famosíssimas as histórias de Eurípides. Uma das que nós sempre lembramos é quando tão famoso ele ficou que muita gente atentou contra a sua vida, amando ou por conta. Naquele tempo, começo do século XX, 1900 e alguma coisa, na região de Sacramento, onde Eurípides vivia, tudo era muito precário, muito pobrezinho. E alguns resolveram, tal a fama, tal a capacidade mediúnica que Eurípides possuía, resolveram matá-lo. Sabiam que ele estava em um casebrezinho no meio do nada, onde ele estava passando alguns dias. Combinaram, os 2 matutos, que tinham somente uma arma, que eles iam até lá no fim da tarde, já escurecendo para ficar mais fácil, que um deles ia até a porta do casebre, bater na porta para saber se Eurípides estava lá mesmo. Dizendo que estava com alguma doença, que tinha alguém na família que estava muito doente, se o Eurípides podia vir. E assim que Eurípides saísse, o outro que tinha ficado escondido com a única arma ia lá e matava ele. Tá bom. Combinaram tudo certinho, os 2 cidadãos. Esperaram escurecer. Foram até o lugar, amoitaram, tinha uma moita assim que dava para ver bem a porta. Aí ele falou assim, eu vou ficar aqui, você vai lá, bate lá para ver se o homem está aí. Aí o cara foi, né? Ansioso, que eles iam matar o Eurípides. Quando ele foi bater na porta, bater com a mão para ver se tinha alguém dentro, antes de bater, Eurípides abriu a porta e disse assim, meu filho, o seu amigo que está atrás da moita acabou de ser mordido por uma cobra cascavel. Pega esse remédio e leva para ele. O cara ficou branco, né? Quem levou o tiro foi ele, né? Meu Deus! Aí ele lembrou que tinha um amigo mesmo, correu lá, o cara estava estrebuchando, tinha acabado de ser mordido pela cobra cascavel, que estava na moita.
Ou seja, isso não é mediunidade de vidência. Isso é clarividência. E essas características acontecem, em alguns casos, de sonambulismo. Por exemplo, as histórias do Edgar Cayce são famosíssimas por causa dessa clarividência. Ele saía do corpo na cidade onde ele estava, alguém tinha escrito que estava doente do outro lado dos Estados Unidos, dava um endereço, pedia para ele descobrir o que está acontecendo. Aí ele saía do corpo, ficava um funcionário, um secretário, uma secretária anotando o que ele ia dizer. Aí ele descrevia para onde ele foi, como que era a casa, quem que era a pessoa, como que a pessoa estava. Ele ia descrevendo. Ele estava lá. O corpo estava aqui. E o corpo ia falando o que ele estava vendo lá. Um dia, ele recomendou uma pessoa que havia pedido para ele uma orientação, que tomasse um xarope chamado xarope de fumaça. Tirando ela aqui, mais alguém se lembra dessa história que eu contei? Então não vou contar. E o cara foi procurar um xarope de fumaça, foi procurar, procurou em todas as farmácias. Era um tipo de remédio que antigamente era comum e depois foi sendo, ou mudou de nome, ou pararam de fabricar. Aí o cara ligou para ele, seu Edgar, eu acho que aconteceu algum erro, porque não existe esse xarope de fumaça. Existe sim. Espera um pouquinho. Aí ele saiu do corpo, foi até onde estava o xarope de fumaça. Voltou e disse, olha, vai na farmácia assim, 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 na rua tal, no tal lugar. Fala para o homem que você quer o xarope de fumaça. Ele vai falar para você que não tem. Aí você diz para ele, o senhor vai lá na terceira prateleira do lado direito, o senhor sobe a escada lá no fundo, atrás de uns vidros que estão ali, o senhor vai encontrar o xarope de fumaça. Mas fala para ele que está lá. O cara pegou, foi lá, agradeceu, desligou o telefone, foi lá na farmácia, no endereço que ele passou, pediu o xarope de fumaça, o cara veio e falou, olha, eu vou procurar, mas eu não conheço esse produto aqui não. Aí foi lá, andou, esses funcionários, né, que... Olha, mas tem xarope, aqui não tem xarope de fumaça, mas tem xarope, eu tenho certeza que tem xarope de fumaça aqui. Mas o senhor está querendo saber mais do que eu que trabalho aqui? Não, pergunta para o dono da farmácia, aqueles farmacêuticos velhinhos, né? Pergunta para o homem lá, o homem vai, não, eu já ouvi falar do xarope de fumaça, mas a gente não tem mais xarope de fumaça aqui. Mas tem sim, senhor. Mas eu sou o dono da farmácia, você quer saber mais do que eu? Se o senhor não se ofendeu, o senhor pode fazer uma coisa que eu vou pedir para o senhor? O senhor vai na terceira prateleira, que está aqui, ó, entra nela, vai, pega uma escada, na parte de cima, a última prateleira, o senhor vai ter uns vidros cor de âmbar. Atrás dos vidros de âmbar, lá no fundo da prateleira, tem 3 frascos de xarope de fumaça. O homem ficou dando risada ali. Mas ele foi tão convicto e deu tanto detalhe que o homem, até para saber se era verdade, pegou a escada, foi lá e encontrou os 3 frascos de xarope de fumaça. O dono da farmácia. Isso é clarividência. Sonambúlica. Então Kardec pergunta na questão 428, qual é a causa dessa clarividência sonambúlica? Por que no estado de sonambulismo, em alguns casos, a pessoa tem essa lucidez tão profunda e penetrante? Mas a gente tem um sonhozinho meio fuleiro aí, a gente não consegue entender direito o que estava vendo, né? Um sonhozinho aí, a gente sonhou um negócio, mas estava meio embaçado. Sonhei com os números da Mega Sena, mas não consegui gravar. Quer dizer, essas coisas tão tontas, nem isso a gente presta. Agora, o cara consegue sair do corpo, descobrir onde está o xarope de fumaça, num outro estado, numa cidade distante, longe de ele, nunca foi lá fisicamente. Como é que ele consegue isso? Com que olhar? Respondem os espíritos. Por que há essa clarividência? Porque nós, como já dissemos, é a alma que vê, não é o olho. Quando o indivíduo sai do corpo, como estão em estado cataléptico, estado anestesiado, estado entorpecido, os órgãos físicos, ele é capaz de perceber as coisas muito mais amplamente, como nós já vimos nas perguntas anteriores. Por onde é que o espírito enxerga?
Hã? Pelo zóio. Pelo perispírito como um todo. Se ele enfiar a mão na gaveta, ele enxerga o que tem lá dentro. Ele não precisa botar o zóio na gaveta. Basta ele passar a mão, ele consegue ver o que está do outro lado. De uma parede, por exemplo. Se essa parede ele não conseguir transportar-se com a visão, a mão num cofre, um cofre de chumbo, se ele enfiar a mão, ele vê o que está lá dentro. Ele sabe o que tem lá. Porque é o perispírito que vê, é o perispírito que sente, diferente do corpo físico, cuja densidade exige, para que nós consigamos enxergar, que o poder de captação da imagem se restrinja a 2 órgãos, ou a 2 olhos do órgão visual. Tudo o que é visão está concentrado aqui. E precisa estar bem perto do cérebro, porque a área visual é a que ocupa maior volume na caixa craniana. De tão específico que é o processo de visualização. Agora, não dá para você espalhar tudo isso, porque a matéria não permite esse tipo de visão ampla. Tem que ser concentrado. E ainda assim, você pode observar que a visão é uma das coisas que mais se degenera, ou degenera mais depressa no corpo físico, ao longo da vida. Você não perde geralmente o olfato, você não perde geralmente o tato, você não perde geralmente a audição tão rapidamente quanto você vai perdendo a capacidade de enxergar com nitidez. Tal é a especificação da coisa, muito delicado. Mas o perispírito não precisa disso. O perispírito não precisa de olho aberto para ver. E o médium clarividente, quando não é sonambúlico, ele também vê de olho fechado. Olha que coisa interessante. Vocês sabiam que existem cegos que são médiuns clarividentes? Cegos. Não enxergam normalmente e no estado de transe espiritual enxergam tudo. Enxergam mais do que quem tem olho. E são cegos, fisicamente. Para a dimensão vibratória da Terra, eles não enxergam. Mas para a dimensão espiritual, eles têm um poder de percepção que devassa todas as coisas. É muito interessante. Então, é a alma quem vê. E então, logo a seguir, vem a questão 429, que nós vamos deixar para a semana que vem. Vamos ver as perguntas feitas pelos nossos telespectadores hoje. Valdinero, estava com saudade de você. Ainda bem que você perguntou. O Valdinero, de Campinas, está dizendo: o raciocínio da pessoa em evolução tem efeito ou influência magnética? E qual a relação de ligação sonambúlica do fluido magnético com o espírito? Valdinero, está muito confusa para eu responder o que você está querendo saber. O fluido magnético, ele atuando em relação à pessoa que tem essa possibilidade, ele destrava aqueles canais que podem, por algum momento, estar impedindo que ela se exteriorize no transe sonambúlico. Então, através da transfusão do fluido vital, chamado de fluido magnético, pode-se induzir o médium a entrar em transe. Então, os espíritos ajudam com esta neutralização das ligações palpáveis dos sentidos, o amortecimento dos órgãos, e então o espírito pode sair do corpo de uma forma mais independente. Para você obter mais informações de como é este processo, procure no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Você vai ver que lá existe uma médium que é sonambúlica. E esta médium sonambúlica está sendo utilizada por alguns espíritos. Inclusive, André Luiz se surpreende porque uma das entidades mais endurecidas que está na reunião naquele dia, uma das piores que está ali, vai ser justamente acoplada ao corpo da médium que tem sonambulismo. Que está o corpo mais à vontade, para que ele possa tomar conta de forma mais intensa das energias, da vibração biológica. André se surpreende,
Porque havia outros médios, essa média que é tão delicada, ela tem tanta facilidade, por que vão pôr o elefante na loja de cristal? Justamente ali, vai quebrar tudo. Mas aí o André Luiz recebe a explicação do porquê que era necessário que aquele homem pudesse, aquele espírito daquele homem pudesse justamente utilizar aquele corpo. É um senhor de engenho, um homem que está cego no espírito. Um espírito desencarnado que está sem conseguir enxergar, mas ele é muito negativo, ele é muito agressivo, ele ainda carrega toda aquela arrogância do senhor de engenho. Então ele precisa sentir-se muito mais acoplado ao corpo. E então eles utilizam a médium que tem essa facilidade de desprender-se. Dá uma lida, Valdiner. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, você vai encontrar essa experiência. E na próxima semana, você vem aqui para explicar o começo. Como nós ainda vamos estar falando sobre sonambulismo, não vai ter problema. Você vem, anota aí a pergunta que você fez, escreva, e aí você vem com ela por escrito e tenta decifrar para a gente, para a nossa incapacidade, nossa ignorância, aquilo que você quis dizer, tá bom? Abraço para você, para a Zélia, para o Igor, aí na sua casa. É o único que fez a pergunta? Ah, legal. Então, agora aqui, alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa sobre o sonambulismo até agora trabalhado? Fala, Rui. André, na semana passada você explicou uma experiência de transferência. Quando está fazendo a oração, o grupo longe, o médico demonstrou, através de técnica, a influência da oração, né, do magnetismo. Isso é o fluido magnético? Quando alguém faz uma oração para alguém, ele está transferindo isso? É a mesma, ou é energia vital? Qual o elemento? Bem, o que nós encontramos na literatura é exatamente essa ação vibratória, que sai de um foco e se endereça a outro. E isso não se dá apenas em relação a encarnados. Se você vai no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, o livro começa e ele se desenvolve todinho com base numa oração que uma menina chamada Evelina, de 14 anos, fez. E que não encontrou o destinatário no plano espiritual. A oração de Evelina se dirigia à sua mãe, desencarnada, pedindo ajuda para a sua madrasta, que está doente, muito doente na casa. Mas esta oração não pôde ser recebida pela mãe desencarnada. Então, ela repercute como uma força, como um fluido, uma vibração direcionada, mas que tinha tanta elevação, tinha tanta sinceridade, que não encontrando a pessoa a quem ela se dirigia, ela repercute nos planos superiores, ela vara a dimensão densa da matéria, onde os homens estão, e ela encontra, numa das câmaras de nosso lar, o eco que a capta, que capta a emanação. É um padrão elétrico. E então eles vão estudar o que está acontecendo com aquela prece que foi tão poderosa, em termos tão penetrante, tão sincera, que foi capaz de romper esses ambientes trevosos, onde a massa mental humana cria verdadeiras capas densas, como petróleo vaporoso, e ela conseguiu passar por ali. E aí eles vêm estudar o que está acontecendo, porque Evelina, ela tinha uma ligação com a cidade Nosso Lar, ela era uma das almas que veio de Nosso Lar para continuar a evolução aqui. E por que essa prece não pôde ser atendida pela mãe, que tinha desencarnado? Porque, na verdade, o mal-estar da sua madrasta estava sendo produzida pela mãe. O espírito da sua mãe, a primeira esposa, é que estava atacando a madrasta. Nunca que ela poderia receber essa prece da sua filha. Então, o que você observa é que todas as nossas vibrações, elas são impulsos elétricos, impulsos magnéticos, que têm direção, que têm a nossa impressão digital, a nossa característica pessoal. E que chega ao destinatário exatamente por nós endereçarmos. Quando você ora por alguém, você está com a pessoa na sua mente.
A sua vontade de ajudar é exatamente aquilo que põe a força positiva. E a ideia de quem vai receber é aquela que você pôs na mente a hora que pensou na pessoa. Quando alguém vai na casa espírita e fala assim, ai, sabe, eu trouxe essa toalha que é do meu marido, para benzer. Trouxe para benzer, para vocês darem um passe na toalha. Que aí eu levo para casa, não falo nada para ele, quando ele fizer a barba, ele passar assim, ele vai pegar todo o benzimento para ele. Isso da forma antiga, quando as pessoas não entendiam o funcionamento vibratório, podia até fazer algum sentido. Não é? Fazia aquela história de coar o café na cueca do carinha, para ele ficar apaixonado. Aquelas coisas de misticismo. Mas então o que a gente fala para a pessoa? A gente não diz que ela não entende lhufas de espiritismo, né? Porque ninguém é obrigado a entender. Mas quando você compreende o mecanismo vibratório, você diz para ela, olha, não precisa do pano, não precisa disso, não precisa da camisa, não precisa do pijama, não precisa de nada. Quando você se sentar, pense nele. Mas pense com amor, tá? Porque geralmente essa pessoa pode trazer até o pijama, mas fica com raiva. Tomara que esse pijama o cara consiga botar, eu consigo botar o pijama no porco espinho do meu marido. Ver se ele melhora. Se ele me dá sossego. Não adianta. Basta que a pessoa pense, ela vai ajudar a encaminhar a vibração e encaminhar a equipe de trabalhadores que pode até chegar lá. Mas o que acontece é que, nestes casos, nós estamos falando de uma ligação mental direcionada pela vontade da pessoa. Algumas pessoas fazem assim, ai, você vai rezar hoje? Bota meu nome lá. Lá no centro, o povo tem hábito de escrever o nome do povo, né? No papelzinho. Põe meu nome lá. Tudo bem, você até põe o nome lá. Mas você não conhece, você não está nem tão preocupado com a pessoa vai rezar, reza para mim. O ato de pôr o nome no papel não significa que você está emitindo alguma coisa. E quando você vai analisar determinadas ações do mundo espiritual, você percebe que as entidades responsáveis por este trabalho numa casa espírita, elas colocam aquelas centenas de nomes que foram escritas no caderno, por exemplo, sob uma visualização, seja com o adestramento visual do responsável, seja com um pequeno aparelho que eles passam, como se fosse um scanner, para identificar naquela lista quem realmente está precisando e quem colocou aquilo com unção de realmente pedir por aquela pessoa. Os outros ficam na fila aí. Agora, existe um outro tipo de vibração, que é quando você pode emitir e pode pedir aos espíritos amigos que utilizem a sua vibração, o seu fluido vital para melhorar a saúde de alguém. Tem uma pessoa doente no hospital. Você deseja muito que ela sare, que ela melhore, que ela se sinta forte. Só que você não pode ir fisicamente lá para transfundir a energia através do passe direto. Então, você pode recolher-se num quarto, pedir a Deus que te abençoe, que abençoe algum espírito amigo que possa levar o fluido que você tiver disponível, no caso o fluido vital, se for possível, para aplicar este fluido naquele a quem você deseja cooperar e se sobrar alguma coisa em todo mundo que estiver lá no hospital. Isso também é possível. O mundo espiritual, desde que a pessoa detenha recursos plásticos, recursos fluídicos mais abundantes, pode extrair da pessoa esta força vital e transportá-la até lá. E isso acontece com a gente acordado, como também acontece com a gente dormindo. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, tem um caso muito interessante, em que Alexandre precisa ajudar uma velhinha
a salvar o filho que está desencarnando antes da hora. Ele já está em processo de desencarnação. Então, quando ele vai ver a situação, além de ele solicitar ajuda de um grupo espiritual que trabalha na superfície da crosta nesses casos, ele pede que tragam alguém que possa doar seus fluidos vitais. Um médium de doação de energia que esteja em condições de fazer a transfusão de energia. E eles encontram um, trazem este um, e Alexandre diz para ele: você vai ficar aqui agora onde eu estou e vai começar a doar energia para ele, enquanto eu vou trabalhar sobre ele com as energias que você vai doar. Ele está pegando um fluido vital disponível do corpo dele, somando com o seu desejo de ser útil, e Alexandre está agregando suas vibrações para recolocar no corpo físico. O espírito está desencarnando. Não havia desencarnado ainda. Reequilibra o coração, refaz o funcionamento sistêmico, e então aquilo que parecia já a pré-morte se reverte. E ele disse depois para a mãe, que foi pedir ajuda: olha, faça o seu filho decidir o que ele tem que decidir nos próximos 5 meses, porque o reparo que nós fizemos no coração dele vai durar só isso, vai durar até isso se ele não desperdiçar. Mas se ele voltar a ser briguento, se ele voltar a ser irado, ele vai perder o que nós fizemos agora em pouco tempo. Avise-o para que ele se contenha. Se ele conseguir se manter em equilíbrio, ele tem 5 meses de moratória para terminar de resolver o que ele tem que resolver. Então, Rui, depende muito das circunstâncias, qual é o padrão de transferência de energia que acontece. Pode inclusive chegar a essa energia vital que os espíritos transportam para ajudar a recomposição de outro, ok? Algo mais? Alguém quer receber o passe na camisa? Então, tá vendo? Nós temos muitas experiências em situações semelhantes. As pessoas às vezes não levam o pano, levam a fotografia. Leva a fotografia, e a Magda está falando aqui ainda, leva a carteira de trabalho inteira e abre na folha da fotografia. Quer dizer, ela está querendo o passe na fotografia, naquele cara e no emprego também, né? Para ver se ele mantém o emprego, se ele melhora. Ou seja, existem muitas ilusões, imaginando que a energia no mundo espiritual funciona desse jeito. Mas não é assim. O que vai valer a pena não é a pessoa levar a fotografia, é o que ela tem de vibração com aquela pessoa. Você conhece essa pessoa que está na fotografia? Claro, é meu filho. Então guarda a fotografia, pensa nele. É o suficiente. Ou você precisa da fotografia para lembrar como é seu filho? Não é a fotografia que faz a sintonia acontecer. É o seu sentimento, é a sua conexão energética com ele, que não precisa de foto nenhuma. Não sou eu que tenho que ver a fotografia, não é o passista que tem que ver a fotografia, que tem que ver o documento, não é. É você que tem que saber para onde você quer endereçar a sua oração, chamada oração intercessória. E isso está no seu pensamento, na sua mente. E quando alguém pede para você e você não sabe como é a cara da pessoa, como é que você faz? Olha, o fulano de tal está na UTI. Você vai lá no centro, pede por ele, o nome dele é tal. Ih, você não sabe como é a cara dele. Passa um fax para mim com a fotografia dele. Eu não tenho fax. Aí você vai chegar no centro espírita e vai falar o quê? Eu vou pensar no cara. Eu não tenho cara para pensar. Eu não sei como ele é. Então não dá para fazer? Claro que dá. Não é? Você pensa naquela vibração, você pensa naquele nome, pensa no seu amigo que pediu que você lembrasse dele ou de alguém que ele conhece. Essas pontes vão levando as energias e o mundo espiritual sabe aonde tem que ir. Algumas vezes é útil que a pessoa dê o endereço.
Você pode pedir. Ele está em que lugar? Está na UTI do hospital assim assado. Ah, que bom. Então você escreve lá, ó. Eu vou pôr o nome, vou pedir para o seu fulano de tal, que eu não conheço, mas que está internado na UTI do hospital samaritano. Os espíritos sabem onde é o hospital samaritano. Tem espírito já no hospital samaritano ajudando esse homem antes mesmo de alguém pedir por ele. Então, a sua vibração vai endereçar-se ao hospital. E lá o mundo espiritual vai usar dessas forças para beneficiar os que estão lá, inclusive essa pessoa. Agora, botei o nome lá, nem sei quem a pessoa é, só porque mandou eu pôr, isso é nada. Porque não há conexão nenhuma do seu pensamento com aquele ser. Às vezes nem ele está preocupado. Pediu para você pôr o nome, mas foi assistir jogo de futebol. Então, ele não está querendo sarar, não está querendo melhorar, não está querendo fazer nada. Ok? Nós vamos continuar na próxima semana, então, estudando a questão do sonambulismo. Nós teremos, dentro de mais alguns dias, algumas semanas, essa parte do sono e dos sonhos, nós vamos mostrar a vocês em vídeos como é que acontece, o desdobramento, a saída do corpo, os laços de energia que ligam o perispírito até a matéria. Nós vamos mostrar em vídeos como que as pessoas podem trabalhar para terem sonhos mais lúcidos, para se prepararem para dormir. Então, dentro de mais algumas semanas, nós teremos aqui na quarta-feira uma atividade um pouco diferente, vinculando o nosso tema do Livro dos Espíritos a estes vídeos, a estas imagens que poderão ajudar a pessoa a entender visualmente o seu significado. Nós agradecemos muito a audiência dos mais de 1.500 que estão nesse momento participando da nossa transmissão no Brasil e em muitos países. E agora, o convite para a oração de encerramento. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez compreender as coisas espirituais, entender o funcionamento do universo, saber que das forças sublimes que acendem os caldeirões estelares até a gota d'água, as forças são as mesmas. A matéria é a luz que os planos dimensionais e as forças da gravidade aprisionam, dando a ela a oportunidade de se transformar em elementos com os quais o universo constrói as casas do Pai em diversas dimensões evolutivas. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que nós não somos um agregado de células organizado biologicamente. Nós estamos ocupando, como administradores, a ferramenta preciosa que o fluido cósmico universal, que a luz condensada nos oferece, para que nosso espírito aprenda a ser luz também, luz do bem, não apenas um conjunto de saberes, não apenas uma gaveta de conhecimentos, mas uma forma de amparar, de multiplicar a luz através do compartilhá-la com os que não a conhecem, através do iluminar com o calor do entusiasmo aqueles que podem se tornar mais sábios, aqueles que têm vontade de aprender. Obrigado por nos ajudar, por espíritos amigos estarem conosco, nos tratando enquanto estudamos, nos fortalecendo enquanto renovamos o que sabemos e percebemos o quanto ainda carecemos saber. Obrigado, Jesus. Que todos possam sentir o teu amparo através das mãos amigas destes companheiros devotados que nos sustentam. Que todas essas famílias que nos assistem e que participam deste encontro estejam em sintonia com o bem, transformando-se em focos de luz
aonde estão e com quem vivem. E aqui, querido Mestre, que todos possamos voltar aos nossos lares com a alegria de quem tem mais um dia e pode, se chegarmos até Ele, colocar em prática de outra maneira nas ações que brotarão de nosso ser na direção dos que sofrem. Assim, com muita gratidão, nós deixamos em silêncio a prece de Pai Nosso com a qual encerramos o estudo desta noite. Pai Nosso.